Aleluia. Meus irmãos, nesse final de semana tem sido um negócio muito extraordinário aqui, né? Deus tem fluído de uma maneira poderosa, Deus tem trazido revelações poderosas da sua palavra. Eu sinto muito por você que não participou deste jejum. Sinto muito por você que ficou em casa fazendo não sei o quê, talvez alguma coisa muito importante, ou talvez sem importância alguma, né? Ou sei lá, por qual motivo você não veio, não vou criticar você, mas vou dizer que sinto muito por você, pelo fato de você não ter participado desse jejum, né? Porque eu quero te avisar, se você quer ser comunidade Betânia, espere jejuar muito. Jejuar e orar muito. E daqui a pouco vem uns 21 dias de jejum e você vai ver. Amém? Vai ser assim, coisa do céu na vida da igreja. Então, nesse final de semana, nós estamos falando sobre edificação do corpo. Diga comigo, edificação do corpo. E eu não quero fugir do tema nesta noite, mas nós vamos entrar por outro viés aqui, hein? Vamos entrar por outro caminho, que nós precisamos estar bem acordados. Para tanto, eu vou ler passagens já referidas aqui nesses dias, que é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de João. O prefixo bar, no hebraico, significa filho. Okay? Bar-Jonas. Outras traduções falam filho de João. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora nós vamos para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga comigo, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Amém. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Jesus querido, nós precisamos de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação nesta noite, Senhor, em nossas vidas. Oh, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nesta noite, para nos trazer revelação profunda da Tua palavra. Revelação que renove nossa mente, transforme nossa alma. Revelação que quebre os paradigmas da nossa vida e nos introduza na realidade da vida do reino, para desfrutar dessas coisas profundas, Senhor, e também anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Há uma unção aqui, meus irmãos. Né? Há uma unção aqui. Deleite-se nela. Nós sabemos, quando lemos o Velho Testamento, quando estudamos o Velho Testamento, o título da palavra é a estratégia maligna. A estratégia maligna. Quando lemos o Velho Testamento, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus, ou que Deus não habitava dentro do homem.
Deus não habitava dentro do homem. Eu chego a dizer que um aqui ou outro ali, isso acontecia, poderia acontecer. Todavia, Deus tem um desejo. E qual é esse desejo do coração de Deus? É colocar-se dentro do homem. Deus quer morar dentro do homem. Muito bem. Aí os irmãos perguntam, por que que Deus... eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Deus já não habita dentro de mim? Sim, Deus habita. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, antes que continue falando sobre essa questão dentro da palavra, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Nós falamos aqui sobre edificação da igreja, amém? Nós estamos edificando a igreja. E nós falamos aqui sobre os de um talento, que precisam ser ativados, que ninguém deve enterrar o seu talento, e assim por diante. E nesse edificar da igreja, nesses últimos tempos, Satanás tem se levantado para atrapalhar isto. Fecha o parêntese. Então eu estava dizendo que Deus quer habitar dentro do homem. Deus deseja que Cristo habite dentro de um povo. O desejo de Deus é habitar. Agora eu volto a dizer, fazer aquela pergunta retórica. Isto é, a pergunta que eu faço e eu mesmo respondo. Deus já não habita dentro de mim? Sim. Mas acontece que Ele quer expandir este habitar. Ele quer expandir este habitar. Aleluia. Deus deseja que a sua igreja, que nós como igreja, que o seu povo, nós sejamos uma extensão do próprio Deus na terra. Diga, Deus deseja que nós como igreja sejamos uma extensão dele mesmo na terra. Veja bem, nós já falamos sobre isso aqui esses dias. Veja bem que o mistério que estava oculto desde os séculos passados, desde a eternidade, que os anjos não sabiam, que ninguém sabia, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam. Deus trouxe esse mistério ao nosso conhecimento, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus trouxe ao nosso conhecimento que Cristo quer habitar em nós, que Cristo quer habitar dentro do ser humano. Mas para que isto acontecesse, Jesus precisou vir, morrer na cruz do Calvário, levar sobre si os nossos pecados, nos redimir de toda a iniquidade, e agora Deus pôde então vir morar dentro do homem redimido. E agora você pode dizer que aonde você está, Deus está, porque Ele está dentro de você. Você carrega o Senhor dentro de você. Antigamente o povo de Israel precisava andar com a arca e o tabernáculo nas costas. Hoje não. Hoje você é o tabernáculo. Nós falamos aqui de manhã, está lembrado? Nós falamos que nós somos o templo, nós somos a oferta e nós somos o sacerdócio. Somos os sacerdotes. Então agora você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Inclusive teve uma canção alguns anos atrás que foi muito censurada, né? Alguns aí censurados. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo a todos que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber para ele há algo importante em você. Por isso, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Amém, meus irmãos? Aleluia. 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 Hã? Glória a Deus. Então, o ponto central dessas verdades, o ponto central em torno do qual giram todas essas verdades que nós estamos falando, que precisamos edificar a igreja, que precisamos fazer isso, fazer aquilo, tudo gira em torno de uma verdade espiritual, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo sendo nossa vida. Amém? Diga, Cristo em nós. Cristo sendo nossa vida. Muito bem. E aí, uma vez que você possui a vida de Deus, que a vida de Deus está em você, que o Espírito de Deus se move em você, que o Espírito de Deus está dentro de você, então agora você está apto para ser um ministro e um sacerdote na casa de Deus. Aleluia. É por causa desta vida, é por causa dessas coisas que nós nos tornamos aptos a ser sacerdotes do Senhor. É por causa disso, não é por outro motivo. Muito bem. Deus com esse projeto desde a eternidade, porque Deus está na eternidade, amém? Ele é eterno. Depois da ressurreição de Cristo, então, ele iniciou esta obra de concretizar esse propósito de colocar Jesus dentro de nós. Para que nós nos tornássemos a expressão viva de Cristo. E nessa época, nesse tempo, Deus está trabalhando para que este propósito se concretize. Deus está trabalhando. Aleluia. Porque Deus quer que nós desfrutemos dele, através de Cristo. Cristo tem que ser o seu deleite. Você está se deleitando em Cristo? Está mesmo, mas está mesmo se deleitando em Cristo, ou de vez em quando você está desesperadão, você chega lá, vai fazer uma oração a oração da correria, entendeu? A oração da correria, ou é um tempo de deleite mesmo no Senhor? Hã? Sexta-feira, foi sexta pela manhã? Acho que foi sexta pela manhã, eu levantei e falei, Jesus, hoje não vai ser menos de 2 horas aqui, Jesus, porque nós vamos conversar. E realmente, quando eu pensei que não, a coisa tinha ido longe. E cantei, e louvei, e li Bíblia, e orei em línguas. Aí quando eu olhei no relógio, eu falei, Jesus, preciso sair daqui que o dia quase já foi. Porque eu queria ficar ali, me deleitando no Senhor. E você pode também fazer isso na sua vida, porque Jesus tem que ser o seu deleite. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. Diga, Jesus não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa com a qual eu me relaciono e me deleito nele. Aleluia. Veja bem, visão maravilhosa. Deus vir para dentro do homem. A eternidade vir para dentro do homem. Sabe lá o que é isso? Você tem a eternidade morando em você? A eternidade, você já tem eternidade, agora isso precisa se expandir, isso precisa crescer, Deus precisa ocupar todos os quadrantes da sua vida, não é só ficar nesse petisquinho, tem gente que está só nos petisquinhos com Jesus, Deus tem mesa farta, amém? Só um petisquinho, esse final de semana aqui foi só um petisquinho, irmão, foi só um petisquinho, porque Deus tem muitos mais. Mas espera aí, passou 40 horas de jejum e foi só uma coisinha, como diz lá na Bahia, só uma besteirinha. Foi só uma besteirinha. Não no sentido de sem valor, no sentido que é pouco em virtude do nosso Deus que é grande. Isso foi pouco.
Mas infelizmente, irmãos, Satanás sempre se levantou com as suas estratégias para tentar obstaculizar, impedir a visão de Deus, que é maravilhosa, se concretizar, colocando empecilhos, tentando interferir, impedir os planos de Deus. E quando nós vemos a história da igreja, nós vemos algumas coisas acontecendo durante esses quase 2000 anos de igreja. Nós vemos Satanás agindo de maneira ativa, intensa, destrutiva, para bloquear o que Deus quer fazer. Mas a comunidade Betânia está em pé em Jesus. Nós estamos alerta. Escuta com o irmão aí, fala, irmão, acorda, esteja alerta. A batalha, diga para ele, a batalha espiritual é séria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, muitas vezes, Satanás tem agido na vida da igreja de maneira sutil. Olha para mim. Ele tem agido na vida da igreja de maneira sutil e nós não percebemos. Nós não percebemos, achamos que são coisas normais, que são situações corriqueiras. Mas quero dizer aos irmãos que nós precisamos ter discernimento. Diga, discernimento. É isso que nós precisamos ter. Estamos orando aqui pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos ter discernimento das estratégias do diabo, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, também ele diz que nós não ignoramos os seus ardis. Ardis significa estratagemas, estratégias. Aquilo que ele deseja fazer para obstaculizar o seu crescimento, para obstaculizar o seu avanço, para obstaculizar aquilo que Deus colocou no seu coração, colocando pensamentos na sua mente que muitas vezes você pensa que são seus, mas na realidade são pensamentos malignos. Então, nesta noite, nós vamos observar pelo menos 3 estratégias malignas que, infelizmente, têm tido algum resultado ou muito resultado. E nós vamos dividir em 3 fases durante a história nesses 2000 anos. A primeira estratégia é desviar os olhos da igreja do cabeça que é Cristo. Essa é a primeira estratégia, desviar os olhos da igreja do cabeça que é Cristo. Eu já falei aqui que Cristo é o centro da nossa vida cristã. Vocês entenderam bem isto? Cristo, então deixa eu mudar a construção frasal aqui. O centro da vida cristã é o próprio Cristo. Amém. Ele é o centro. Não tem outra coisa que substitua Cristo na sua vida. Não tem nada. Eu disse aqui que ele deve ser o nosso deleite, o centro e a realidade da nossa vida. Cristo tem que ser o nosso deleite. A vida de Cristo tem que superabundar, tem que fluir em nós e através de nós. Superabundar. O que é isso? É derramar pelas tampas, derramar pelas beiras. É isso, superabundar. Derramar pelas beiras. Certo? Então, o que Satanás tem feito nesses últimos dias? Desviar os nossos olhares, o nosso olhar, o nosso foco de Cristo. Ok? Então veja, Paulo, quando escreve aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele fala que nós temos que correr a carreira que nos está proposta de que jeito? Olhando, espera aí um pouquinho. Olhando o quê? Firmemente para quem? Amém. É assim que temos que ser, mas muita gente começa a carreira, mas daqui a pouco ele desvia o seu olhar de Jesus. Desvia o seu olhar. Mas Deus é tão misericordioso, né? Que sempre fala, você vai cair. Vai acontecer algum problema. Mas nós temos que andar assim, olhando para Jesus. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, do versículo 13. Alguns versículos. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Paulo, quando escreveu irmãos, se eu não conseguir falar tudo o que eu quero falar nessa noite, os irmãos me perdoem, tá bom? Porque está muito denso aqui o negócio. Não é tenso, não, é denso. Denso.
Glória a Deus. O caldo está grosso e a panela está quente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Começa a pedir revelação aí sobre isso. Esta é a imagem do Deus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Cristo é o centro, tudo está nele. Tudo que você precisa está em Cristo. Diga, tudo que eu preciso está em Cristo. Então, você não precisa de outras coisas, você não precisa ir em outro lugar, você não precisa ir em outro ambiente, buscar aquilo que você precisa, porque tudo que você precisa está na pessoa maravilhosa de Cristo. Tudo está em Cristo, porque Ele é o centro da nossa vida. Mas o que aconteceu? Satanás criou substitutos sutis, muitas imitações inteligentes, para nos desviar de Cristo. Nos desviar de Cristo. Nessa própria carta aos Colossenses que nós acabamos de ler, nós vemos no capítulo 3, aleluia. Ou melhor, vamos ver do capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar significa prender com redes, ok? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o que estava acontecendo nessa época? O que o diabo lançou no meio da igreja? Lançou uma filosofia, lançou filosofias, lançou misticismos no meio da igreja. A igreja daquela época, principalmente a igreja de Colossos e algumas outras igrejas, estavam se tornando muito místicas. Místicas. O que eles começaram, o que muitos crentes começaram a... que tipo de comportamento eles começaram a ter? Eles começaram a se... como eu posso dizer assim? Se tornaram... viviam uma espiritualidade que não era real. Uma espiritualidade não baseada em Cristo. Não baseada no fundamento e no ensino dos apóstolos. Porque apareceu um tal de Marcion, que criou uma doutrina chamada gnosticismo. Gnosticismo. Alguém pega aquele violão ali, porque ele está rebelde. Guarda ele, por favor. É o celular? Então ele está dormindo. Está caindo, está dormindo. Chamada gnosticismo. Presta atenção aqui, volta para cá. Que dizia que Jesus Cristo era a 33ª emanação de Deus. Que dizia que Jesus e os anjos estavam em pé de igualdade. Que Jesus Cristo não era Deus. Esta filosofia, este ensino gnóstico nasceu da junção da filosofia grega e do misticismo judaico, que se propunha a ficar pesquisando sobre genealogias, para saber de quem, da onde fulano de tal era, ou familiar de quem, era da família de quem. E começaram a dizer que o corpo era mau, que tinha que destruir o corpo.
que tinham que destruir o corpo, porque o corpo aprisionava a alma. Para encerrar essa história aqui de gnosticismo, então Paulo escreveu isso, que nós não devemos nos enredar por filosofias. Existe hoje muita filosofia. Filosofia não te leva a lugar nenhum. Você precisa de Cristo. Cristo é o centro da sua vida. Então, hoje nós vemos que você liga a televisão, tem muita gente filosofando sobre Deus, filosofando sobre a Bíblia, filosofando sobre a palavra de Deus, filosofando, mas nós não estamos atrás de filosofia, nós queremos vida. Vida. Diga, vida. É isso que nós precisamos, da vida de Deus, da vida de Cristo. Os jovens aí que são estudantes, segundo grau pelo menos, né? Acho que é segundo grau ainda, né? Viu muita filosofia, quem vai fazer faculdade também vai ver muita filosofia. Então tenha cuidado com certas filosofias e seja firmado em Cristo, porque Cristo é o fundamento da sua vida, amém? Diga, Cristo é o fundamento da minha vida. Outro problema que aconteceu, que levantado por Satanás para desviar o povo de Cristo, foi a religião. Principalmente a religião judaica. E hoje em dia nós vemos as pessoas dizendo, não, eu tenho a minha religião. Sinto muito, mas tua religião não vale nada. O problema é Cristo. Cristo é o centro. Porque quando Jesus veio, existiam muitas religiões na terra. Mas ele não veio trazer mais uma religião. Ele veio revelar o Pai. Ele veio trazer vida. Ele disse o quê? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham e vida com abundância. E não é vida física, é a vida superior, a Zoé, que vem de Deus. Amém? A vida superior que vem de Deus, que pega o homem que está morto nos seus delitos e pecados e lhe dá vida. Pega o homem que está lá na sarjeta, nas drogas, na miséria, na mentira, no pecado, na prostituição, enfim, e pega aquele homem e introduz a vida dele dentro desse homem e ele nasce de novo. É isso que Jesus veio dar, vida. Aleluia. E vida que transborda. Abundante quer dizer que transborda, que cai pelos cantos e atinge os outros que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia diz assim, se alguém beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer nele? Jamais terá sede, e um rio vai se formar dentro dele, que vai saltar para a vida eterna. E todos que estiverem perto vão ter que tomar um banho dessa água. Aleluia. Então, primeiro, filosofia não resolve, religião não resolve. Aos Gálatas, é lei, tem que ter lei. Então, nós estudamos aqui durante muito tempo, algum tempo, a carta aos Gálatas, e vimos que Satanás levantou lá, usando até pessoas de dentro da igreja, influenciando na mente de algumas pessoas, dizendo que agora nós tínhamos que obedecer à lei. Então tem igrejas por aí que vivem na base da lei. Algumas pessoas falam que a comunidade Betânia não tem doutrina. É uma igreja de qualquer jeito. Tem gente que vem até de bermuda no culto à noite. Porque não tem doutrina essa igreja. Se você ler a palavra como tem que ser, você vai ver que aqui tem doutrina de sobra. Aleluia. Só não entra no caminho da santidade quem é rebelde. E não estou falando questão de roupa, não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando em outras questões. Comunidade Betânia não tem doutrina, porque não sei o quê. Gente, para com isso. Lê a Bíblia e busca a revelação. Não adianta ficar impondo lei aqui, porque você vai usar sapato vermelho e você amarelo. Né? E se usar roupa, gravata vermelha é língua do diabo, não põe não. Eu vou ficar falando essas bobagens aqui, irmão. Eu quero te levar a conhecer mais a Deus. Eu preciso te levar a você ter uma experiência profunda com Deus, desfrutar da vida de Deus. É isso que precisa acontecer na sua vida. Aleluia. Lei aqui não vai resolver. Porque se você teve um encontro com Deus, preste atenção aqui, olha para mim. Se você teve um encontro com Deus, se você ora, se você lê a palavra de Deus, Deus vai falar com você.
Agora, se você não lê a Bíblia e fica só ouvindo o que as comadres dizem, o que os compadres da religião diz, as comadres e os compadres dizem, você vai ficar com a cabeça confusa. Para de ouvir comadre, para de ouvir compadre, ouve o Espírito Santo, ouve a palavra, leia a palavra, para de ouvir comadre. Aleluia. Estou cansado, irmãos, de ouvir crente que se fica ouvindo comadre. Comadre no zap, comadre não sei aonde, comadre não sei aonde, compadre não sei aonde. Ouve o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, busque revelação. A minha igreja é santa porque ninguém usa batom vermelho. Nenhuma mulher usa batom vermelho. Minha igreja é santa porque ninguém usa batom roxo. Nem pinta a unha de preto. E aí nós ficamos preocupados com essas coisas, de ficar fiscalizando isso, ficar fiscalizando essas coisas. Nós queremos aqui é Cristo, irmãos, e quando Cristo, que é a esperança da glória, quando Cristo, que é a soma de todas as coisas espirituais, reinar na sua vida, Ele vai dizer, onde é que você vai com essa roupa? Onde é que você vai com esse batom? Onde é que você vai com esse corte de cabelo? Onde é que você vai com esse vestido? Onde é que você vai com essa bermuda? Onde é que você vai vestido assim? E esse lugar aí, onde é que você pensa que você vai entrar? Aí eu não entro não, você vai entrar, eu não entro. E eu estou dentro de você, como é que é esse negócio? Isso acontece na vida de quem tem intimidade com Deus. Agora, se nós vivemos só de comadre, de compadre, não vai resolver nada não. Não vai resolver. Então a religião, a lei, a religião, a filosofia, todas estas coisas têm trazido dificuldade para a vida da igreja. Ritualismo, liturgia. Ai, não, vou naquela igreja Betânia, lá é uma bagunça, é um barulho, um baterista lá que fica... não entendo nada, não consigo nem louvar, não consigo nada. Só falta aqueles jovens ficar fazendo... Só falta eles ficar balançando a cabeça. Hã? Tomara que isso aqui não aconteça. Não aconteça aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Hã? Já foi? Já foi? Oh, Jesus, preciso vir mais nessa rede de jovens aqui para doutrinar esse negócio. Aleluia. Então eu vou lá, e o negócio é uma bagunça. Mas quando alguém vem com o coração aberto para adorar o Senhor, ele não está preocupado se é orquestra, se é coral, se é conjunto musical, se é um grupo de criança. Ele veio com o coração sincero, ele veio com o coração aberto. E quando se começa a cantar, o negócio ferve no espírito dele, ele tem que dar glória a Deus. É isso que acontece, irmãos. Aleluia. Os irmãos não pensam que eu não tive que quebrar alguns paradigmas na minha vida quando saí da Assembleia e comecei a Comunidade Betânia, não. Eu tive que quebrar alguns paradigmas, irmãos. Eu falei, mas onde é que está a espiritualidade nesse negócio? Mas aí Deus começou a tratar comigo, Deus começou a mostrar as coisas, que não era assim, não era dessa forma. Aleluia. E aí hoje alguém diz assim, olha, eu não consigo nem ver o pastor como assembleano. Você não sabe de nada, inocente. Aleluia. Sabe de nada, não sabe o processo, não sabe o processo, aleluia. Agora, se você quer entender as coisas de Deus, então entra no processo, amém? Entra no processo que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Agora, por outro lado, tem aqueles que deixam as coisas andar dessa forma, agora tem outros que engessam o negócio, tem que ser daquele jeito. Assim. Ó, irmão, nós não temos costume aqui nem de bater palma, irmão. Nem glória a Deus você dê, porque se você der glória a Deus, uns 30 vão olhar para trás e dizer, de onde saiu isso? Essa é a realidade. Então, tudo isso desviando o foco nos desviando o foco da edificação. Aleluia. Por outro lado, também tem aí
os showmans, né? De púlpito, os grandes shows, para nos desviar da edificação da igreja, desviar da realidade do Senhor. Hoje em dia está muito em voga aí, né? Os shows gospel. Tudo bem, não posso... Mas isso contribui pouquíssimo para a edificação do corpo. Eu estava, de vez em quando eu dou umas sapeadas lá na internet e vi aí outro dia que eles estão até criando o stand-up gospel. O stand-up gospel. Irmãos, a igreja não precisa dessas coisas não. Eu falo algumas coisas aqui que os irmãos sorriem porque eu faço alguns trocadilhos, é verdade? Mas eu não sou um comediante, eu sou pastor. Não sou pastor, não sou comediante, sou pastor, é por isso que eu tenho essa convicção de falar a palavra do Senhor. Então, a igreja não precisa de artistas. Não precisa. Os irmãos já repararam que eu não fico convidando ninguém aqui para fazer show aqui? Porque os cantores estão aqui. Amém? Vocês entenderam o que eu disse? Os cantores estão aqui. Os adoradores estão aqui. Não digo que um dia isso não poderá acontecer, porque nós participamos de conferências que às vezes se convida cantores de fora. O ano passado, lá na conferência de Goiânia, tivemos o lendário Asaf Borba. Asaf Borba, foi todos os dias, viu, Denise? Todos os dias Asaf Borba, ficamos encharcados de Asaf Borba. Uma bênção do céu, aquelas canções antigas assim que tinha hora que você não sabia, não era só por mim não, mas você olhava assim, estava aquele reverbero do fluir do Espírito naquele lugar. 5.000 pessoas naquele lugar, lá do Bueno, e Asaf Borba toca o dedo na viola e todo mundo rasga a goela, abre o peito e louva o nome do Senhor. É isso que estava acontecendo lá. Alguém já deve ter visto um pequeno vídeo do pastor Naor, que ele inclusive até parou com esse negócio de fazer grandes concentrações lá no Serra Dourada, porque isso não estava levando a muita coisa, não estava trazendo benefícios para a edificação da igreja, muitos ajuntamentos, muitas coisas, muitos gastos, transporta fulano de cá para lá, e paga passagem de avião, não sei o quê. Tudo bem, você convidou, você tem que ser responsável. Mas isso, de um modo geral, não traz benefícios para a igreja. Então nós não precisamos de shows, nós precisamos de Cristo. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? Que a igreja do primeiro século virou o Império Romano de cabeça para baixo, sem microfone, sem projetor, sem avião, sem nada, sem bicicleta. A igreja do primeiro século virou o Império Romano de cabeça para baixo. Uma igreja composta, na sua maioria, de escravos. 70% eram escravos que não sabiam ler nem escrever. Mas, no entanto, eles tinham um relacionamento profundo com Cristo. O negócio deles era Cristo. Cristo e somente Cristo. Não tinha outra coisa. Eles não tinham tempo para isso. A reunião de adoração deles era no domingo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, não sei se estavam batendo palma, não sei se estavam gritando, não sei, mas só sei que eles estavam adorando 5 horas da manhã, os escravos, adorando 5 horas da manhã. Uma religião, vamos chamar assim de religião, uma religião de pescadores escravos que enfrentou o Império Romano, corroeu o Império Romano nas suas bases, que quando Constantino deu pela coisa, metade, quiçá, mais do que metade do seu império era cristão. Mais da metade, muito mais da metade, os escravos que estavam servindo eram cristãos, soldados tinham se convertido, porque homens e mulheres tinham um alvo. Homens e mulheres tinham a sua vida firmada e alimentada pela vida, que é Cristo. Aleluia. Constantino não teve outra alternativa, que por um lado, teve seu lado positivo e seu lado negativo.
Ele não teve outra alternativa a não ser transformar o cristianismo em a religião oficial do império. Porque não tinha mais jeito. Por outro lado, foi ruim, porque aqueles crentes que eram fervorosos, aqueles crentes escravos que eram cheios de Deus, a religião, a fé cristã foi diluída. Quando nós olhamos para a história da igreja aqui no Brasil, os primeiros missionários que chegaram, quer sejam presbiterianos, quer sejam assembleanos e de outras denominações que vieram para o Brasil, vieram debaixo de muita perseguição, vieram debaixo de muita pressão, mas havia crentes de qualidade. Haviam pessoas que serviam o Senhor realmente. Não tinha crentes meia boca, meia dentadura. Até crentes sem dente nenhum. Mas tinha crentes de qualidade. Ou você era ou você não era. Lá no Império Romano também era a mesma coisa. Ou você era ou você não era. Porque você sabia, se descobrisse que você era um crente, um servo de Deus, algumas coisinhas te esperavam. Você ganhava uns presentes. Arena do Leão, tacho de óleo fervente, ser crucificado de cabeça para baixo, depois jogado alcatrão em você e pôr fogo para você iluminar as festas dos imperadores homossexuais. Era isso que era feito. Então você tinha que ter certeza do que você queria. Hoje não. Hoje você encontra aí, perdoe minha expressão, você encontra... Não, vamos devagar. Você encontra aí pessoas dizendo que eu sou evangélico. E a mídia alardeia. Fulano que é evangélico está saindo com não sei quem. E não sei o quê, não sei o quê. A qualidade baixou. E essa é uma estratégia maligna. Não persegue, porque senão eles aumentam. Alguém pensa, mas não tem muito crente no Brasil? Tem. Tem muito crente no Brasil. Mas e? O que é isso aqui? Consistência. Consistência. Naquele tempo, não era qualquer tribulaçãozinha, não. Quando a tribulação aparecia, o cabo enfiava a cara no chão e ia clamar ao Senhor até o problema resolver. Hoje em dia, quando não resolve, estou fora dessa igreja, não quero mais Jesus. Jesus não resolve meu problema. Como o irmão falou para mim, olha, eu só volto para a igreja quando Jesus resolver meu problema. Eu falei, está ruim. Quando Jesus resolver meu problema, eu volto para a igreja. Complicado. Então são essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Muitos substitutos, tem a teologia como substituto. E nós precisamos corrigir isso. E como vamos corrigir? Eu quero dizer aos irmãos que teologia não é ruim. Tem muitos aqui que fizeram teologia, eu também fiz. Não é ruim. Mas o problema é que muita gente começa na igreja a discutir coisas inúteis. Coisas que não levam a lugar algum. Nós não precisamos de discussões, não precisamos de discussões vãs. Nós precisamos de vida. Diga, eu preciso de vida. E é isso que tem que acontecer em nós, irmãos, cada dia. Então nós nos deparamos com todas estas coisas, com todas essas artimanhas de Satanás. E como nós vamos corrigir isto? Que são problemas muito sérios. Primeira coisa que nós temos que fazer é voltar para Jesus. Diga, eu preciso voltar para Jesus. Ih, será que eu estou desviado? Quando eu digo voltar para Jesus, é voltar a ser mais intenso no Senhor. O apóstolo João, escrevendo para o anjo da igreja de Éfeso, o que ele disse? Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Perdeu a intensidade, perdeu o fervor, começou a fazer as coisas só de modo maquinal, só de modo comum. Se você perdeu o primeiro amor no Senhor, hoje é noite de você dizer, Deus, eu estou aqui para ter um encontro contigo, para renovar essa realidade. Muita gente está na vida da igreja, está vindo aos cultos, está participando de celebração, está indo à célula, mas infelizmente perdeu o primeiro amor. Depois, a gente prega desse jeito, mas depois tem gente que fala que a igreja não tem doutrina. Ai, pastor, isso está muito pesado. Mas quer que eu pegue o quê? Facilidades?
Eu quero te apresentar, meu irmão, a minha incumbência é te apresentar como noiva, ataviada, adornada ao Senhor. Porque vai chegar um dia lá que o Senhor vai olhar para mim e dizer assim, e a noiva que eu te dei, para você cuidar dela, o que você fez com a noiva? A noiva, evidentemente, é a igreja. Eu vou dizer, não, Senhor, o povo estava meio cansado de algumas palavras lá e eu mudei o negócio. Eu comecei a fazer isso, falar aquilo outro. Falei, mas não te mandei fazer isso. Te mandei pregar a palavra, mandei você. Você lembra as revelações que eu te dava? Você lembra aquilo? Senhor, mas eu achava muito pesado e os crentes iam me deixar, os crentes iam me abandonar. Os crentes iam para outra igreja, porque a concorrência está muita, Senhor. Está muito grande a concorrência hoje. Eu não posso apertar aqui que ele corre para lá, Senhor. Eu não posso apertar aqui que ele vai para outro lugar, Senhor. Apertou muito aqui, eles correm e vai para outro lugar. Mas eu não estou aqui preocupado com concorrência, irmão. Eu estou aqui preocupado, empenhado com aquilo que Cristo quer fazer através da sua vida. Aquilo que Cristo quer realizar. Ainda estou na segunda estratégia ainda, viu, irmãos? É a segunda estratégia que eu vou entrar agora, tá? Glória a Deus. É a segunda estratégia. Não vem que não tem, não. Não vem que está cansado de me ouvir, então fecha o ouvido. A segunda estratégia que nós falamos aqui abundantemente nesse jejum é tirar as funções dos membros do corpo. Criar uma casta de clérigos e leigos. Quem são os clérigos? Aqueles que sabem tudo. E só eles fazem, só eles sabem. E os leigos são aqueles que têm que sentar aí e só ouvir. Criou-se um outro nível de pessoas dentro da igreja dizendo para edificar. Para edificar. Então foi inventado esse sistema. Que agora os crentes não poderão mais exercer os seus talentos. Tem pessoas agora prontas que podem fazer o trabalho e você só desfrutar. Os Estados Unidos faz muito disso. Tem pessoas que pagam para não fazer. Olha, eu te dou $10.000 e você vai para missões, ou você vai fazer uma obra, eu estou te dando porque eu não quero fazer, você vai fazer no meu lugar. É assim que funciona. Pois é. Já pensou se desse $10.000 por mês para você, Denise, para você ir? Glória a Deus. Mas não com essa intenção de se livrar do seu encargo, de se livrar daquilo para o qual Deus o chamou. Aleluia. Irmão, já estou contribuindo com missões, quer dizer que eu já estou lá. Tudo bem, você está contribuindo com quem está lá. E você está fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aqui? Você está ajudando quem está lá. Está contribuindo com quem está lá. Mas faça a sua parte aqui na edificação da igreja. Faça a sua parte. Aleluia. Então criou-se essa casta na vida da igreja. Então veja. O inimigo agiu, veja como ele agiu. Primeiro ele tirou a cabeça do corpo, que é Cristo. Tirou as funções dos membros. E anestesiou o corpo. Quero dizer que na igreja todos são sacerdotes. Eu quero dizer que na igreja todos são sacerdotes. Você é um sacerdote do Senhor. Então ninguém pode fazer no seu lugar o que você tem que fazer. O que você tem que realizar. Não vamos criar aqui uma casta, né? Inclusive, vocês estão vendo aqui que aqui não tem cadeiras. Está vendo aqui que aqui não tem cadeiras? Irmão, vocês não sabem a alegria que foi o dia que eu nunca mais coloquei cadeira aqui. Vamos falar, mas pastor, o que é isso? Por que isso? Porque, irmãos, os irmãos não sabem como é lindo, maravilhoso, todo mundo igual aí embaixo. Todos nivelados aí embaixo. E não tem ninguém aqui sentado com a perna cruzada, jogando a Bíblia para cá, jogando a Bíblia para lá, parecendo que são os mais sábios, mais santos, mais puros, mais isso, mais aquilo. Não. Aleluia. Não tem um cercadinho aqui. Não tem um cercadinho aqui dizendo daqui só os bons,
só os bons, os ruins estão lá. Não. É todo mundo nivelado. Aleluia. Todo mundo nivelado. Tantos reverendos, tantos doutores, tanto isso, tanto aquilo, simplesmente para anestesiar a igreja. Mas nós precisamos fugir com esse clericalismo. Amém? O que é clericalismo? É a ação desse grupo sobre a igreja. Isto é, eles dizem que só eles podem fazer. A igreja não pode fazer. Agora existe o clericalismo inverso. A igreja que não se envolve e paga para eles fazerem. E paga para eles fazerem. E aí todos se tornam meros espectadores. Até que surgiu a frase, eu vou assistir o culto. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Eu vou assistir o culto. Você pode assistir qualquer coisa em casa, mas aqui você não vai assistir nada. Você vê adorar o Senhor junto com a igreja. Você vê adorar. E foi difícil mudar isso também, essa colocação de que não viemos assistir o culto. Porque alguns vão produzir o culto e os outros, como uma plateia, dirão amém ou não. Mas eu quero dizer uma coisa, que o culto da igreja do Senhor Jesus, quer seja Betânia ou qualquer outra, o culto é pela igreja. Aí fica-se dependendo de um homem que vem aqui dizer frases de efeito, frases poderosas para poder emocionar os irmãos, para dizer que o poder está caindo. Eu quero dizer aos irmãos que à medida que você tem relacionamento com Deus, você busca o Senhor, quando nós nos reunimos como igreja, aquilo que você fez durante a semana vai desembocar na adoração aqui, isso aqui vai ser poderoso. Agora não adianta você durante a semana não orou nada, não jejuou, não leu um versículo da Bíblia, só ficou no Zap Zup, só ficou no Facebook, só ficou não sei aonde, e se envolveu com tantas outras coisas. Chega aqui à noite, está mais seco do que língua de papagaio. Está pior do que o deserto do Oroz. E chega aqui e diz, o culto hoje foi frio. Não senti nada. O pastor hoje estava vazio. Quem pregou hoje estava vazio. Não tinha nada. Às vezes eu saio daqui preocupado. Mas durante a semana, depois eu ouço alguém dizer, pastor, aquela palavra de domingo falou poderosamente comigo. Eu falo, glória a Deus, pelo menos um. Pelo menos um. Irmãos, aqui não tem animador de auditório. O que nós precisamos é desfrutar de Cristo, para que quando nós nos ajuntarmos como igreja, a vida de Cristo flua de mim para você, flua de você para mim, flua de você para o outro, e para o outro, e para o outro, e nós podemos então desfrutar da vida de Deus. É isso que acontece. Deixa eu correr aqui. A terceira estratégia do inimigo é dividir o corpo. Ele não ficando satisfeito com nos desviar de Cristo, não ficou satisfeito com a estratégia de matar as funções do corpo, de tirar as funções do corpo, ele também começou a dividir o corpo. Vocês veem que existem muitas denominações. Isto, aos olhos de Deus, não é bom. Porque ele sabe que quanto mais se divide, mais se enfraquece. Uma igreja que está dividida, ela está fraca. Nós precisamos estar juntos na mesma unidade. Precisamos estar, está vendo a redundância aí? Juntos em unidade, para alcançarmos os mesmos objetivos propostos pelo Senhor para nós como igreja. Nós precisamos disso. Então, dividir. Ele fez isso, deu esse passo, esfacelou o corpo, destruiu a expressão da igreja na terra, porque hoje o que se encontra? Pessoas falando mal da igreja,
Você entra lá na internet, quando você entra lá no Facebook, na hora que você acha que deve entrar, você vê quantas coisas que mandam, falando mal desse pastor, falando daquele outro, e disso, e certas discussões que não levam a nada, e alguns acham que tem a razão, aquele acha que tem razão, aquele acha que tem razão. Outro dia eu fiz um comentário lá, e depois da resposta, eu deliberei no meu coração, nunca mais eu faço comentário algum que venha na minha página. Nunca mais. A não ser parabenizar alguém pelo aniversário. Do contrário, eu nunca mais, porque ficou infrutífero. Levantar uma discussão para quê? Para quê? Para dividir mais do que está dividido? Nós não podemos entrar por esse caminho maligno. Diga para o seu irmão, divisão não. Irmãos, saibam que se houvesse unidade, se houvesse unidade, nós já teríamos alcançado esse mundo para o Senhor Jesus. O nosso projeto como vinha é termos uma igreja de quantos membros? 150. Não, nós como vinha. 1 milhão de membros. Uma igreja de 1 milhão de membros em São Paulo. 10% da população. Não é isso que vocês têm ouvido o pastor isso falar? 1 milhão de membros. Mas se estivermos divididos, nós não chegaremos lá. Muito bem. Então nós temos visto esse lado obscuro, este lado negro da situação. O que fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos voltar toda a nossa atenção para Cristo como centro da nossa vida. Então, se alimente de Cristo. Cristo é a sua luz. Diga, Cristo é a minha luz. Diga, Cristo é o meu pão. Diga, Cristo é a minha água. Diga, Cristo é a minha vida. Amém. Então busque isso para você. Levante-se contra esses substitutos que têm sido criados para desviar a sua atenção. Leia a palavra de Deus e compare com a realidade. E não se deixe enganar. Para vocês terem uma ideia, irmãos, até dons espirituais têm sido usados para desvirtuar a atenção da igreja. Até dons espirituais. Irmãos que estão divididos por causa de dons espirituais. Aqueles que se acham mais poderosos que o outro, que se acham mais isso. Porque aquela igreja... Você sabe que um dia... O que falaram, não me lembro se foi da Betânia ou se foi de uma das igrejas outras que eu pastoreei. Essa igreja não cai demônio, significa que não tem poder. Ai, meu Deus do céu, tem que aguentar essa agora? Para dizer que tem poder nessa igreja tem que cair demônio? Se tiver demônio, ele vai cair. A pessoa vai cair, não, vai se manifestar. Ou sentado, ou em pé, ou deitado ao chão, não sei. Mas vai se manifestar se houver demônio. Agora, para dizer que a minha igreja, entre aspas, que a igreja que eu sou pastor é poderosa, precisa ter endemoniado? Fora. Quero isso? Não. Não. A igreja que eu pastoreio, a igreja que você faz parte, ela é espiritual por causa da presença de Cristo. Amém. Por causa do fluir do Espírito. Isso é espiritual, porque você está frutificando. É porque nós estamos a edificar a igreja. Isso é sinal de espiritualidade, de maturidade. Não. Se eu começar a invocar demônio, eu falo, irmão, vamos começar a invocar, vai aparecer, irmão. Mas eu não quero ficar invocando demônio, eu quero invocar Cristo. Agora, se aparecer endemoniado, nós vamos abufelar com ele aqui, sai em nome de Jesus. Sai, vai embora em nome de Jesus, como os irmãos já viram aqui acontecer. Precisou de alguma coisa? Não. O poder de Deus que estava aqui fez com que ele se manifestasse. Porque aquilo que está oculto, escondido, uma hora se manifesta. Amém? Então vamos repudiar estes substitutos. Em segundo lugar, esse sistema de clérigos e leigos, aqueles que estão lá em cima, os que estão lá embaixo, deve ser abolido da nossa igreja, da nossa vida como igreja, do nosso meio. Todos os crentes têm que funcionar adequadamente. Diga comigo, todos os crentes têm que funcionar adequadamente. Amém. Nós precisamos disso. Inclusive eu falei aqui dos meninos que prepararam a mesa da ceia aqui. Se fosse em outro lugar não pode. Não, isso é só o serviço dos diáconos, irmão. Não põe a mão. Porque isso é santo. Tudo bem. Mas será que os meninos não são santos também, não?
Ah, que os meninos não são santos? São ou não são, irmão? São. Será que você aí, irmão, você irmão que é membro da igreja, não pode preparar a mesa da ceia? Pode. Mas o sistema de clérigos e leigos diz que só uns poucos podem fazer a obra de Deus. Só uns poucos podem edificar. Mas graças a Deus que nós como igreja, comunidade Betânia, como igreja local, nós estamos captando a revelação de Deus no nosso espírito. Que somos igreja e temos que funcionar. Em terceiro lugar, devemos buscar a restauração da igreja contra toda divisão humana. É verdade que as denominações elas não se unirão. Mas mesmo aqueles que estão dentro das denominações, das outras denominações, eles se colocarão numa posição de unidade. Eles prevalecerão em unidade. Mesmo aqueles que estão nas diferentes denominações. Porque tem alguém lá que também está insatisfeito. Tem alguém lá que não está satisfeito com esse estado de coisas. Está se posicionando em oração. E nós precisamos disso, nos posicionar em oração, para irmos contra a falta de unidade. A propósito, próximo jejum de 21 dias é pela unidade. Amém? Vai preparando seus 15 contos aí para o livro. Muitos preferem viver em desunião. Muitos líderes preferem fracionar, faccionar. Mas nós estamos aqui para viver em unidade. Amém, meus irmãos? Diga, eu sou o corpo de Cristo. E para prevalecer, preciso viver em unidade. Então as células é um grande instrumento para restaurar esta questão da unidade. Graças a Deus que célula não é uma instituição religiosa. É a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida nas casas. Lá entra na casa, é convidado. Qualquer um pode ser convidado para estar na célula. Pode ser rico, pobre, negro, branco, amarelo, vermelho. Pode ser o que for. Homossexual, aidético, tuberculoso, sei lá. Estou dando exemplos esdrúxulos aqui. Porque ali nós estamos todos nivelados, é um lugar simples, era assim que a igreja se reunia. Então, quando nós nos reunimos desta forma, quebramos este paradigma de templo. Como eu disse aqui na sexta-feira, algumas pessoas só querem uma igreja, chamam as 4 paredes de igreja. Não, você vai, irmão, eu vou à igreja. Vai nada, você vai para a igreja coisa nenhuma. Você vai para o prédio onde a igreja se reúne. Porque na realidade a igreja é você. E se você for o primeiro a chegar, não é que Jesus já estava aqui quando você chegou. Jesus chegou junto com você, porque Ele está dentro de você. Aleluia. A não ser que já tivesse alguém aqui, né? Se quando você chegou já tem algum crente aqui, então Jesus já estava. Amém? Então Jesus já estava. Preconceitos são abolidos nas células. Pessoas de várias denominações que estão no mesmo bairro podem frequentar. Porque nós não estamos lá com a bandeirinha. Você é de que igreja? Você é de que igreja, irmão? Você é de que? Nós não queremos saber disso, não. Nós queremos saber se você está em Cristo. Você está em Cristo? Beleza. Vamos que vamos. Porque minha luta não é contra você, minha luta é contra o diabo. A nossa luta é contra o diabo que quer acabar com a sua família. A nossa luta é contra o diabo que quer acabar com a sua casa, que quer matar você de doença. A nossa luta é contra principados e potestades que estão trazendo toda sorte de infortúnio para você. A nossa luta é para tirar você do pecado. A nossa luta é para que você viva uma vida abundante no Senhor. A nossa luta é para que você viva uma vida de santidade no Senhor. A nossa luta é para que você frutifique no Senhor. A nossa luta é para que você seja uma pedra na casa de Deus, para o edifício da casa de Deus, e também seja um edificador. É isso que nós queremos. Porque 31 de dezembro nós fecharemos com 150 membros.
Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, que eu já falei 1 hora e lá vai pegar. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso e bom. Vocês entenderam o que Deus quer de nós, irmãos? Entenderam? Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer comandar tudo na sua vida, tudo. Na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Ele quer fazer isto. Mas alguém diz assim, mas dá uma oportunidade para o Senhor. Vamos pensar dessa forma. Porque às vezes nós queremos coisas de Deus, mas não queremos Deus. Aí fica meio complicado. Porque na realidade, Deus quer habitar em nós. Deus quer habitar no homem. Todo aquele que nasce de novo, todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Então esta é uma noite maravilhosa, que você pode falar com Deus e dizer, Deus, eu quero ter discernimento para identificar essas estratégias de Satanás na minha vida, onde eu estou, na minha igreja, porque eu quero realmente ser um edificador. Eu quero ser alguém que não só é pedra viva, mas também alguém que edifica. Curva a sua cabeça e comece a orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus, oh Santo Espírito de Deus, nós precisamos de Ti, para aplicar esta palavra em nossos corações, Espírito de Deus, oh Espírito Santo, nada nós podemos sem Ti, nada nós podemos sem a Tua ajuda, oh Espírito Santo, nós não queremos andar pela religião, não queremos andar pelo clericalismo. Nós não queremos outro substituto para Cristo. Nós queremos Cristo mesmo. Nós queremos viver a realidade da igreja. Nós queremos viver a realidade de uns aos outros. Nós queremos edificar uns aos outros, ó Pai. Nós queremos, Senhor, nas células, ó Deus, fluir em Cristo, fluir na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, faz a Tua obra, Senhor, na vida do Teu povo, na vida do Teu povo, Senhor. Nesse tempo poderoso, Senhor Jesus, que o Senhor tem dado a nós, Deus vem operar na vida da Tua igreja. Aqueles que estão, Senhor, cansados, sobrecarregados, aqueles, Senhor, que estão debaixo de engano, pensando que estão andando na Tua vontade, mas não está. Tem misericórdia, Senhor, abre os olhos, abre a mente, faz a Tua obra poderosa em cada coração, em cada vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor, para sempre. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Tudo, como diz aí o cântico, vai valer a pena. Sua luta, seu esforço, sua consagração, você se colocar diante do Senhor. Aleluia. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi.
Aleluia, Jesus. Deixe chegar. Quando eu e você nos encontremos com Ele, que aquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz. A Ele, a Ele, a Ele. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. A sua vida tem que valer a pena. Se a tua vida não tem valido a pena, deixa Jesus entrar nela. Porque Jesus quer fazer mudanças na sua vida. Da sua vida valer a pena ser vivida. Não ser uma vida angustiosa, não ser uma vida de tribulação, sem solução. Tribulação noite e dia, sem solução. Sua vida precisa valer a pena. E a vida do ser humano só vale a pena quando a vida de Deus entra nele. Quando Jesus Cristo entra no coração dele, no espírito dele e faz morada. Se você não tem essa convicção de que isto é realidade na sua vida, essa é a noite para eu orar por você. É noite para orar por você, para que você saia daqui com essa convicção de que o seu trabalho, sua luta está valendo a pena, que a sua vida passará a valer a pena a partir do momento que você entregá-la para o Senhor Jesus. Tem alguém nesta noite que quer que a sua vida passe a valer a pena e quer entregá-la nas mãos do Senhor Jesus, dizer: Jesus, está aqui minha vida, faça com que ela valha a pena, porque até então não tem valido a pena. Aleluia. Até então não tem valido a pena a minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor para ela valer a pena. A sua juventude vale a pena. Os anos que você tem para viver nessa terra vale a pena na presença de Deus. Aleluia. Deixa a vida de Deus entrar no seu coração e fazer uma transformação que só Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aquelas coisas que parecem que são tão importantes para a sua vida não tem significado nenhum diante daquilo que Deus tem para fazer em você, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque Ele é poderoso para operar muito mais abundantemente, além daquilo que você está pensando no seu coração. Aleluia. A partir de hoje, sua vida não será mais a mesma, porque Deus está entrando na sua vida. Aleluia. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de abrir o seu coração e deixar Deus entrar na sua vida para que ela seja nova e ela valha a pena e você desfrute de Deus todos os dias. Mais alguém nesta noite, em nome do Senhor, pode vir cá para nós orar. Aleluia. Aleluia. Mesmo pessoas que estão aí na vida da igreja, mas estão meio assim, manquitolando e
acha que andar com o Senhor não vale muito a pena e Isso me leva mais hoje é uma noite para você também. perto de ti. Nós jejuamos